الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال تعالى في آخر هذه السورة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se antes de mais cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, Senhor do dia do julgamento, aquele a quem adoramos e a quem imploramos ajuda, a quem pedimos que guie-nos para a senda reta, a senda daqueles a quem Ele favoreceu, e não daqueles que incorrem na sua ira, muito menos aqueles que se desviaram. E que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas, Muhammad bin Abdillah, sallallahu alaihi wasallam, dia especial como hoje, a sexta-feira, é dia incentivado a enviar saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith menciona, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, porque as vossas bênçãos e as saudações me são transmitidas. Conjugamos com outro hadith, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. As pessoas mais próximas a mim no dia de Qiyamah são aquelas que mais enviavam saudações para mim e salat e salam. Gostaria, neste espaço de tempo, conforme viram o tema da conversa de hoje, é como se tornar um servo amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Esta preocupação deve ser de todos nós, nos tornarmos próximos a Allah, sermos não só um habitante do Jannah, mas sim ser próximo a Allah, ser amigo de Allah, ser amado por Allah subhanahu wa ta'ala. E nós iremos aqui nesta conversa trazer a conjugação de versículos do Corão em que Allah chama-nos para a posição da sua proximidade, não simplesmente um Jannati. Irão entender nesta conversa que os habitantes do Jannah, para ser, ou se você é um amigo de Allah, porque você é um habitante do Jannah, você é um Jannati. Mas no Jannah há níveis, há degraus, podemos assim falar graus, não degraus quando subimos, ascendemos para chegar lá, há graus do Jannah, como o Corão mesmo menciona. E aqueles que são próximos de Allah, o Corão faz menção, já no Surah, que iremos aqui explanar, falando concretamente Surat Al-Waqi'ah,
e Sura Ar-Rahman, Allah diferencia as categorias dos habitantes do Jannah. E existe um nível, ou uma posição, daqueles que são próximos, daqueles que são amados de Allah subhanahu wa ta'ala, com uma posição distinta daqueles que não são, ou daqueles que não têm esta proximidade. Iria começar com o versículo do Coran, assim como o hadith, que este hadith também explana palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala diz, no dia de Qiyamah, nós estaremos divididos em 3 grupos. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, Surat Waqiah. 3 grupos. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, o grupo da direita. Allah diz, مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, quão excelente, quão felizes serão os da direita, o grupo da direita. Que Allah faça-nos todos pertencer a este grupo. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, e o grupo da esquerda. Allah diz, مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, quão péssimo é o grupo da esquerda. Depois Allah diz, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, e os da dianteira. Os da dianteira terão a sua posição na dianteira. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, esses é que são os próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui nós entendemos, o versículo do Coran fala de 3 grupos, que será a divisão no dia de Qiyamah. Ashab al-Mash'ama, obviamente, são o grupo do inferno. O hadith de Abu Huraira, que encontra no Sahih al-Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala disse. A diferença aqui, eu lembro a última conversa que eu tive neste masjid, foi também um hadith Qudsi. E eu expliquei, mas vou fazer questão de explicar mais uma vez o que é hadith Qudsi. Hadith Qudsi são palavras de Allah. Quran são palavras de Allah. A diferença onde está? É que um é matlu, outro não é matlu. Um é recitado, outro não é recitado. O que é recitado é Quran. O que não é recitado é um hadith. São palavras de Allah transmitidas ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mas não está registrado como um versículo do Quran, mas sim como palavras que Allah também disse isto, mas não está no Quran, não consta no Quran. Então é um hadith Qudsi. Então neste hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Aquele que mostrar inimizade para o meu wali, o meu amigo, aquele que é próximo a mim, eu declaro guerra contra este indivíduo. Eu declaro guerra contra este indivíduo. No Quran, Allah subhanahu wa ta'ala declarou guerra com praticantes de uma outra ação. Não é? Os que têm uma certa conduta que Allah condena. Allah diz, ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli. Allah diz, crentes, afastem-se do riba, dos juros. Se vocês são crentes, afastem-se dos juros. E Allah depois diz, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, se vocês não fizerem isso, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, recebam agora que Allah declarou guerra contra aquele que não se afasta dos juros. Então, este é o versículo do Coran. Neste hadith Qudsi, Allah diz, مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Aquele que mostrar inimizade ao meu wali, o meu amigo, aquele servo que é próximo de mim, eu declaro guerra contra este indivíduo. O hadith ainda continua, hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Nenhum servo se aproximou a mim com algo melhor do que aquilo que eu fiz obrigatório sobre ele. Quer dizer, você torna-se próximo a Allah pelo cumprimento, aproxima-se a Allah pelo cumprimento daquilo que é fardo, daquilo que é obrigatório. Por isso que chama-se obrigatório. E o hadith ainda diz, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.
o meu servo continuamente vai se aproximando a mim através de atos facultativos até que ele se torna amado diante de mim. Ele torna-se um servo querido diante de mim. E depois Allah diz, quando ele se tornar querido, tudo o que ele pedir eu irei lhe dar. Se ele pedir proteção, eu vou dar proteção. Se ele pedir algo, eu irei conceder, porque ele já alcançou uma posição. Portanto, esta é a posição que todos nós temos que alcançar. Quando nós temos uma autoridade que abertamente declara, olha, quem se aproximar de tal fulano, eu declaro guerra contra ele. Não é? Quão protegido a pessoa não se sente? Sente, olha, estou protegido. E as pessoas também têm receio de causar qualquer dano àquele porque tem uma proteção mais alta no Estado. Imaginemos o chefe de Estado, o comandante-geral anuncia, quem se meter com tal fulano, há problemas. Então, a pessoa que está sendo mostrada essa proteção sente-se bem e as pessoas também. E, olha, aquele tem uma proteção especial. Então, Allah declara aqui, aqueles que se envolverem, conspirarem, fizerem alguma maldade contra aqueles que são próximos a mim, Allah diz, eu declaro guerra contra este indivíduo. Como é que é a guerra de Allah? Você não sabe. Como é que é a guerra? Allah diz, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ninguém conhece o exército de Allah, senão ele. Allah não precisa de grandes armas para te destruir. Não, Allah não precisa. Allah destrói um animal superpotente, grande em tamanho. Com o quê? Com uma das criaturas mais pequena. Uma formiga destrói um elefante. Não é? Abraha, com o seu exército de elefantes, queriam destruir Kaaba. Pessoas estão preocupadas, eles vão falar com Abu Talib, aquele Abdul Muttalib, olha, não se prepara para defender contra Abraha, quer destruir Kaaba. Ele disse, Kaaba tem dono. Kaaba tem dono. Eu não consigo enfrentar esse exército. Kaaba tem dono. Vamos assistir. Quando se aproximou, Allah enviou seu exército. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, que nós recitamos sempre. É o exército que Allah enviou. Pássaros, Ababil, com pedras de fogo que destruiu todo aquele exército da Abraha. Nós perguntamos de hoje por que não acontece. Allah diz, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Não pensem que Allah está desatento daquilo que os injustos fazem. Allah não está desatento. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah protela, deixa você fazer. Mas tem um momento em que isso vai acontecer. Queremos que faz parte até, né, algumas práticas que nós podemos ver. Olha, aquele pode ser um wali de Allah. Olha o poder que ele tem. Olha o que ele faz. Ele até anda sobre a água. Você considera que ele é wali? Será? Este é um critério para nós determinarmos que ele é um wali? Fazer milagres? É isso que o Islã diz para ser considerado alguém do wali? Não. Allah já disse aqui como é que você se torna wali de Allah. Tornar-se amigo de Allah. Não é preciso as pessoas saberem que você é wali de Allah. Não. Até o wali de Allah, o amigo de Allah, o próximo de Allah, as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem que aquele é o wali de Allah. Mas quando ele fizer dua, Allah aceita a dua dele. Quando ele pedir refúgio a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá refúgio. Se ele fizer dua contra ti, Allah vai aceitar a prece dele. Como? Quereis entender aqui, conforme os hadiths e os versículos do Corão. Quando nós temos Allah conosco, prezados irmãos, não há nada que nos abala. Não há negócio que te deixa, a falha no negócio que te deixa angustiado. Não há resultado que te deixa preocupado. Você entrega tudo nas mãos de Allah, porque você tem Allah como o teu wali. Outro hadith vem no Bukhari Muslim, narrado por Jabir bin Abdillah, radiyallahu anhu, ele diz, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. Nós estávamos na batalha de ذات الرقاع. E chegamos numa árvore, próximo a uma árvore, vimos uma sombra boa, e nós deixamos aquela sombra para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam foi descansar naquela árvore, deixou a sua espada pendurada na árvore. Então veio um homem dentre os mushrik e segurou, levou aquela espada para o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse, "Man yamna'uka minni?" Ó Muhammad, primeiro diz, "Atakhafuni?" Muhammad, tens medo de mim? Tenho espada na minha mão. O profeta estava a descansar, deitado. Tens medo de mim? Atakhafuni? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eu não tenho medo de ti. Diz, "Man yamna'uka minni?"
Quem vai te impedir? Quem vai te proteger agora contra mim? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah. Aquela espada caiu da mão deste inimigo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam segurou naquela espada e diz: وَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي. E agora, quem é que vai te proteger de mim? Então o que ele diz? كُنْ خَيْرَ أَخِي. Tenha misericórdia de mim. Tenha piedade de mim. Antes, ele não quis saber de piedade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Você testemunha que não existe nenhum ser merecedor de adoração senão Allah e eu sou mensageiro de Allah? Ele disse: não, eu não testemunho. Eu não acredito que tu és mensageiro de Allah. Portanto, eu não acredito, não aceito na religião que estás a impor. Então, o profeta, mas ele fez um pacto com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah, walakini u'ahiduka alla uqatilak. Eu faço a promessa agora que eu nunca irei me combater, nunca irei combater contra ti. E não só, nem irei me juntar contra aqueles que irão te combater. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou ele. Aqui voltamos a um versículo do Corão. Quem nos trata bem, quem não tem hostilidade contra nós, nós somos proibidos de combater. Nós somos proibidos, ou por outra, somos incentivados a tratá-los bem. O Corão menciona isso. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. Allah não proíbe vocês tratarem bem pessoas que não combateram a vocês, pessoas que não vos tratam com hostilidade. Allah não proibiu de tratá-los bem. Allah proibiu de tratar bem, ou vocês vão combater aqueles que conspiram contra vós. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam neste pacto deixou ele. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, no Corão, neste versículo que eu comecei a recitar, dividiu os crentes, nos crentes. As pessoas estarão divididas em 3 categorias no dia de Qiyamah. Primeiro, ashabul, wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maymana, o grupo da direita, quão excelente é o grupo da direita, o ashabul mash'ama, o grupo da esquerda, e os sabiqin, aqueles que tomaram a dianteira. Quanto aqueles que forem do muqarrab, Allah chama فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Aqueles que estiverem na posição de proximidade de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diz فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ. E a mesma coisa, Allah dá a boa nova de cada grupo. E aquele que foi do Ashab al-Shimal, Allah que nem chamou Ashab al-Shimal, diz فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. Aqueles que desmentiam a mensagem e aqueles que estavam desviados, os desviados, então eles terão, não é, a sua hospitalidade da água quente e o castigo de Allah por aí em diante. Prezados irmãos, se nós formos analisar este grupo, que Allah, esta divisão, Allah menciona no outro versículo do Corão, Allah diz: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Outra vez, Allah, nós fizemos herdar o livro. Aqueles dentre os habitantes, dentre o povo do livro, os judeus e os cristãos, e os muçulmanos, obviamente, fazem parte daqueles que receberam a escritura. Allah diz: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Existem aqueles que são injustos consigo próprios. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. E existem os moderados. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. E outros que tomaram a dianteira na prática do bem pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quem são esses wali? Wali de Allah, amigo de Allah, amado, um servo amado de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, explica que os amados de Allah subhanahu wa ta'ala são os detentores de 3 qualidades. 3 qualidades. Primeiro, al-alimu billah. Al-alimu billah é aquele que reconhece Allah. Reconhece Allah com as suas qualidades, com os seus atributos, o que Allah ordena se fazer, o que Allah proíbe de se fazer, portanto, o que Allah gosta, o que Allah não gosta. Ele reconhece isso e ele age em conformidade. Essa é a primeira característica. Al-alimu billah. Al-mukhlisu lah. Segundo, aquele que é sincero para com Allah subhanahu wa ta'ala. As suas ações são ações sinceras para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas estão a ver ou não estão a fazer, ou não estão a ver. Ele vai praticar aquela ação. Há vezes em que nós deixamos de praticar uma ação alegando que as pessoas estão a ver que eu estou a praticar aquela ação, portanto, há possibilidade de alarde. Essa é uma grande decepção do Shaitan.
Se você está a fazer para o agrado de Allah, as pessoas estão a elogiar, não te preocupes com aquilo. É uma boa nova que chegou rapidamente a ti. O sahabi perguntou, Ya Rasulallah, há vezes em que nós fazemos uma ação e as pessoas começam a elogiar aquela ação que estamos a fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Tilka ajil bushra lil mu'min. É uma boa nova que chegou depressa ao crente. Se você faz uma ação, o teu coração diz que é para o agrado de Allah, esquece o resto. Esquece o resto. Se as pessoas vão elogiar, não vão elogiar, faça se você estiver tranquilo que é uma ação correta, primeiro, e para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é só fazer, você pode estar a fazer uma ação errada com boa intenção. Se não for exceção da norma, você não pode fazer. O que significa exceção da norma? Por exemplo, o consumo da carne de porco é haram. É haram. Mas há vezes em que o Sharia diz, você pode consumir a carne de porco para um bem maior, para salvar a tua vida. Você está entre vida e morte, não tem mais nada para comer senão a carne de porco. Allah diz, Nama harrama alaykum maytata wa dama wa lahma al-khizir wa ma uhilla li ghayri faman idturra ghayra baghin wa la 'ad. Allah está a dizer, aquele que foi forçado, não tem o que comer, e ele, a vida dele está em risco. Allah diz, fala ithma alayh, não há pecado para ele, não é? Desde que aquilo que for a necessidade para salvar a sua vida, não há pecado para ele, porque Allah é perdoador e misericordioso. Portanto, se você não foi forçado, você está a praticar uma ação que é correta, com a intenção correta, deixa o resto falar. Deixa o resto falar. Às vezes nós deixamos de praticar uma ação boa, alegando esta questão. Portanto, segundo, al-mukhlisullah, se você faz para o agrado de Allah, innama nut'imukum liwajhillah. O versículo do Surat Ad-Dahr, Ali radiallahu anhu, quando deu de comer, não é? Mesquina, yatima, asir, um necessidade, um órfão, assim como um cativo, vieram lá pedir a Ali radiallahu anhu na situação de necessidade, ele deu preferência às pessoas. E ele diz, innama nut'imukum liwajhillah, nós estamos a dar para o agrado de Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura, não pretendemos nenhum pagamento nem agradecimento, fazemos isso por Allah. Portanto, ele faz para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, o que as pessoas podem falar depois não deve te interessar. O terceiro, al-muqimu ala ta'ati, aquele que se mantém firme no cumprimento das suas ordens. Mantém-se firme no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. 3 qualidades. Aqui não se falou uma pessoa que dorme no masjid toda hora, que anda com tasbih de 3 metros, não é? Nem fala com a pessoa porque está muito ocupado no zikr, turbante de 4 metros. Não. O Islã é simples. Simples. O temente é a pessoa com Allah. Não tem terceiro. E o amigo de Allah, o amado de Allah, não diz às pessoas que ele é amado de Allah. Porque Allah proibiu isso. Ele deve ser um dos maiores ignorantes que existe. Porque Allah diz, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, não purifiqueis a vós próprios. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Somente Allah é que sabe quem é temente. E quem é temente a Allah, ele não diz que eu sou muttaqi, eu sou temente, eu sou piedoso, eu sou buzurgo, carrego meus sapatos em direito. Não. O profeta nem fazia isso. O profeta nem fazia isso. Sahabas faziam por livre, por espontânea vontade. Aquela senhora que estava a chorar na campa do seu filho, o profeta sallallahu passou por ela e disse, Taqillah wasbiri, tema Allah e seja paciente por a situação que Allah te afligiu. Ele disse, Ilayka anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Afasta-te de mim. Não sabe, tu não foste afligido por aquilo que eu estou a sentir. Walam ta'rifu, ela não reconheceu que quem estava a lhe chamar a atenção era o profeta de Allah. Quando lhe foi chamada a atenção, olha, aquele era o profeta de Allah que você respondeu. Então ela foi para a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela diz, falam tajidhu bawabin. O profeta sallallahu, apesar da sua posição, ela diz que nem sequer encontrei um guarda na porta da casa do profeta. Livre acesso para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o temente, não é? Ninguém diz, ele próprio, as pessoas até podem classificá-lo, mas somente Allah subhanahu wa ta'ala que sabe quem é o temente. Mas nós temos que fazer algo para alcançar aquela posição, porque Allah diz para nós chegarmos naquela posição. Porque até os crentes, Allah, os habitantes do Jannah, terão posições distintas. No Surah Al-Waqiah mencionamos esse aspecto. Vamos para o Surah Ar-Rahman. No Surah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala em 2 momentos diz, primeiro, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Depois o quê?
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Este é um sura em que Allah constantemente está a dizer quais dos favores de Allah vocês, homens e gênios, rejeitam, que Allah não vos proporcionou. Então Allah diz, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Aquele que teme comparecer diante de Allah para prestação de contas, este indivíduo terá 2 jannas. Terá 2 jannas. Janna significa jardim. Nós vamos para o Jannah, é um jardim inimaginável. Nós não conseguimos imaginar o Jannah. Ninguém consegue. Tudo o que é descrito é só para nos aproximar. Porque o hadith Qudsi diz: "A'adadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Allah preparou para os servos virtuosos o que nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou a sua descrição na íntegra e jamais passou na mente do homem. Então tudo o que Allah diz, para nós fazemos uma comparação com aquilo que existe aqui no dunya. Então Allah diz aqui: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Terão 2 Jannah. No outro versículo mais além, Allah diz: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Para além desses 2 jardins, há outros 2 jardins. Quando nós estudamos, quando nós fazemos uma leitura básica, nós entendemos que teremos 4 jardins. 2 aqui e 2 ali. Não são 4 jardins, são 2 jardins para cada um. Aqui Allah diz: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Para além desses 2, que aquele que teme comparecer diante de Allah, para além desses 2, há outros 2. Dun pode ser uma classe abaixo, min dunihima. Para além daqueles 2, que são os 2 Jannah, a palavra dun significa ou abaixo ou outro, não é? Que é distinto. Wa min dunihima jannatan. Para além daqueles 2 Jannah, 2 jardins, há outros 2 jardins para os muqtasidin. Aqueles primeiros 2 eram de muqarrab. Amma in kana min al-muqarrabin. E a descrição que Allah traz para cada grupo é diferente do outro grupo. Portanto, poderia ser contraditório. Mas os mufassir explicam isso. Que este primeiro se nós formos a ver, a descrição é tão importante, se nós formos 2 tabelas. Um dos muqarrab e outro dos Muqtasid, conforme o versículo menciona, Ashab al-Yamin, Muqarrab e Muqtasid, nós devemos ver que até a terminologia que Allah usou é diferente para outro grupo. Por exemplo, Allah diz: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. A diferença torna-se clara quando temos texto em árabe. Mas por curiosidade, faça essa comparação para entender que há 2 classes e uma classe com mérito acima de outra classe, apesar dos 2 estarem no Jannah. Apesar dos 2 estarem no Jannah. Um é alto, outro é baixo. Allah diz, por exemplo, Zawata Afnan. Não é? 2 Jannah, as árvores, com ramos extensos. No outro sítio, Allah diz, وَمِنْ دُنِهِمَا جَنَّتَانِ. Para além desses 2, há outros 2. Allah não diz Zawata Afnan. Allah diz Mudhammatan. São árvores carregadas. Mudham é esverdeada, verde, muito carregado. Não trouxe essa descrição com este detalhe, não é, do primeiro grupo. Zawat Afnan. Depois Allah fala Fihima aynani tajriyan. Lá Allah diz Fihima aynani naddakhatan. Aqui são 2 fontes que escorrem com uma beleza diferente. No título Allah diz aynani naddakhatan, que jorram. Portanto, há aqui uma diferença. No outro Allah diz hurun maqsuratun fil khiyam. Outro, no primeiro grupo, Allah subhanahu wa ta'ala diz fihinna qasiratut tarf. Um é qasiratut tarf, outro é maqsurat. No segundo grupo é maqsurat. Qasir, são aquelas que baixam seus olhares por livre e espontânea vontade para os seus maridos. Essas de muqarrab. Enquanto no outro sítio, fihinna maqsurat. Allah fez elas assim, não é de livre vontade. Elas têm olhares que baixam só para os seus maridos. Mas há aqui uma diferença, é que um faz de livre e espontânea vontade para o agrado do seu marido, outras foram feitas exatamente, não é por livre e espontânea vontade. Quando há uma espontaneidade, o mérito é maior. Portanto, são diferenças interessantes que Allah menciona, portanto, das 2 categorias, as 2 classes que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou. E como é que você adquire essa posição? Um indivíduo, um beduíno, veio uma vez ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, o que Allah instituiu como obrigatório para mim? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz 5 salates por dia.
Ele diz, existe alguma coisa além disso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não. O obrigatório somente são 5 salat, a não ser que queiras fazer como facultativo. Mas o quê? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, jejum de Ramadã. Existe alguma coisa além disso? Não, a não ser que seja facultativo. E ele continua ainda a perguntar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, zakat. Alguma coisa além disso? Não, a não ser que seja facultativo. E mencionou os aspectos todos. Então este indivíduo saiu e ele jurou. Disse, Wallahi, la azidu ala hada wa la anqus. Eu juro por Allah que eu não vou aumentar nada daquilo que o profeta disse e não irei diminuir nada. O que nós entendemos? Que ele só vai fazer? Vai fazer? O obrigatório. Fard. O profeta diz, Wallahi, aflaha in sadaq. Se ele está a falar a verdade, ele vai se tornar bem-sucedido. Só com fard. A nossa obrigação é somente o fard. Nós temos como obrigatório o fard. O resto é facultativo. O resto é facultativo. Portanto, neste hadith que eu comecei a recitar, o obrigatório leva-te para ashab al-yamin. Mas quando tu acrescentas o facultativo, tu alcanças a posição de muqarrab. Então é o que o hadith aqui menciona. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. O meu servo jamais se aproximou a mim da melhor forma do que com o cumprimento daquilo que eu lhe fiz obrigatório, que é o salat, que é o faraid. Mas logo a seguir, Allah diz, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. E constantemente o servo vai se aproximando a mim através de atos facultativos até que ele se torna amado por mim. É através do facultativo. Tem salat obrigatório, salat al-fajr, mas antes tem aqueles 2 sunnat facultativos. Você faz aqueles 2 facultativos, para além dos benefícios que estão atrás daqueles facultativos, você está se aproximar a cada vez mais a Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é o benefício facultativo? No dia do Qiyamah, esses facultativos irão servir para tapar, não é, aquelas congruências nos obrigatórios. Vão servir. Olha, tem algum salat facultativo, o salat dele não está bem. O fardo dele não está bem. Por que não está bem? Você despachou o salat, você está passando a vida a despachar o salat. O teu salat é feito às pressas, não faz ruku adequadamente, o teu sajda não é adequado. Irmãos, este tipo de salat não é válido. Não há discussão, nem sequer nas escolas de pensamento islâmico. Não há discussão nisso. Quem não faz os arcanos do salat adequadamente, o seu salat não é válido. Não é válido. Porque o hadith de Khalad bin Rafi está no Sunan al-Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou repetir salat àquele indivíduo que fez um sahabi, entrou, cumprimentou o profeta, fez salat, o profeta diz, Salli fa innaka lam tusalli, faça salat porque tu não fizeste salat. Ele fez isso 3 vezes, depois diz, Alimni ya Rasulallah, ensina-me o mensageiro de Allah. O profeta diz, Idha kumta ila salat, fakabbir. Quando levantares para o salat, faça takbir. Waqra ma tayassara maka min al-Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raqi'a, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajida, wa fa'al dhalika fi salatika kulliha. Faça com tranquilidade a cada parte do teu salat. Hoje nós falamos depressa, nós chamamos, demoram tanto no salat, faz salat longo. Você sabe como era feito o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam? Quando você ouve que o salat deve ser curto e breve, é recitar Qul huwallahu inna a'tainaka cada rakat. Você pensa que é isso? Vai para trás da descrição do salat do profeta sallallahu alaihi wasallam para você entender quanto tempo levava o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam. Com este tempo todo, o profeta chamou de salat curto e breve. Recitava, vamos dar o exemplo, Surat Buruj. Surat Buruj, uma página. O profeta não recitava aquele talamun, não, era lento. Recitava a Surah Fatiha, a cada ayat parava, depois de outra surah, devagar, meditar. Quanto tempo levaria isso? Eu vou levar talvez 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Sabe que o profeta levava esse tempo? A maior calma que ele tinha, este é só qiyam. O hadith, Anas bin Malik diz, toda a parte do profeta sallallahu era igual. O qiyam dele e o ruku era igual. E o calma era igual. O sajda era igual. Era um salat de 5 minutos. Então, a nossa interpretação é de acordo com a nossa vontade. O salat tem que ser curto e breve, pensar que tem que ser de 5 minutos. Os 5 minutos você não faz salat com tranquilidade. Então, aqui, o facultativo tem este benefício.
que vai tapar aquele salat que você pensou que estava a fazer. Mas não valeu. Por quê? Porque você despachou. Então Allah vai dizer, olhem para o meu servo, tem algum facultativo que ele fazia assim? Tem. Trava aquele facultativo e tapa naquele defeituoso. E não só, o benefício do salat em si. O hadith menciona aquele rak'atan al-fajr, 2 rak'at do fajr, supera o dunya e tudo que o dunya contém. Nós acordamos, a nossa corrida é atrás do dunya. Esses 2 rak'at de sunnat al-fajr supera o dunya e tudo que o dunya tem. Portanto, nós aproximamos a Allah através desses salats facultativos. O verdadeiro servo de Allah cumpre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão. Descrição: Ibadur Rahman, alladhina yamshuna lal ardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Anda com humildade na terra, não perde tempo discutir com ignorantes. Esta é uma qualidade boa que Allah menciona. Nós pensamos que quando nós mais discutimos, estamos a ganhar poder. O verdadeiro servo de Allah não perde tempo em discutir com o ignorante. Você vê ser ignorante, desdenha. Porque Allah diz para desdenhar do ignorante. Portanto, esta é a descrição. Portanto, conforme diz, você alcança essa posição, se tornar o waliullah, através de atos facultativos. Faz sunnah, recitação do Corão, salat tahajjud. Não é importante fazer barulho em casa para todos saberem que você está a rezar. Você faz tua ibada com o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. E o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Inna Allah yuhibbu al-abd al-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Hadith do Muslim. Não é necessário as pessoas saberem do que você faz. As pessoas vão saber no dia de Qiyamah. Pesados irmãos, aquelas coisas que você faz fechado, aquelas benfeitorias que você é um motivo para as pessoas beneficiarem-se. Não é? Você está em posição, nós temos dito, chamado isso atenção aos nossos governantes muçulmanos que estão em posição de chefia, até na tua casa. Você deve saber toda decisão que você tomar, que vai beneficiar as pessoas, por mais que esteja no governo, você está a fazer bem às pessoas e você tem recompensa de tudo aquilo. Se você é motivo de uma estrada, construção de uma estrada, você for motivo de iluminação na via pública, wallahi, você está ganhando muita recompensa. O hadith menciona aquele indivíduo que, ao passar numa via pública, viu um ramo que saía e que estava a alejar as pessoas. Na escuridão, em particular, as pessoas passavam a noite, batiam-se por causa daquele ramo. O que ele fez? Ele disse, provavelmente está a magoar as pessoas. Ele cortou aquele ramo para ninguém se machucar. Allah ficou tão satisfeito com ele e perdoou ele, fez ser um dos habitantes do Jannah. E qual seria a recompensa de você criar, não é, iluminação na via pública? Você põe um candeeiro na tua casa. Você faz a intenção, isso vai iluminar também a casa dos vizinhos. Vamos ter mais segurança porque temos essa facilidade. Você está fakullu ma'rufin sadaqa. Toda boa ação é considerada como uma caridade. Se você não consegue fazer isso, pelo menos deixa de fazer mal às pessoas, porque não fazer isso também é uma caridade para ti. O waliullah, prezados irmãos, não trazem sempre milagres. Não. O Islã diz, a nossa crença, que há certas pessoas que saem daquilo que é o normal. Kharqul al-'ada. O tempo aqui nunca é suficiente, mas já vou terminar. Saímos daquilo que é normal. Nós não podemos pensar que um waliullah é aquele que vai fazer milagre. Não. Quanto mais próximo você estiver de Allah, este karama te deixa de existir. Porque isso está, por vezes, para te fortificar a tua fé, ou por vezes está para deixar aquele que quer desobedecer a Allah para continuar na descrença. Por exemplo, Imam Shafi dizia, quando você ver alguém, quando vires alguém que está a andar sobre a água ou voar no ar, está a voar, não considere do wali, até que colocar as suas ações no Corão e na Sunnah. Se estiver de acordo com o Corão e a Sunnah, considere aquilo que ele está a fazer, um mérito que Allah lhe proporcionou. Mas se ele não estiver dentro do Corão e na Sunnah, aquilo é istidraj. Allah faz por vezes para um kafir ter certos poderes sobrenaturais. Por exemplo, o Dajjal. Esse é o kafir, o maior kafir. Mas o Dajjal, Allah vai lhe dar poder. Ele vai dizer, chove, vai chover. Para de chover, para de chover. Vai lançar uma seta para o céu, eu vou matar o vosso Deus. A seta vai lá, vai voltar com sangue. Está aqui, eu matei. Quer ressuscitar teu avô? Allah vai lhe dar esses poderes todos. Há vezes em que tudo isso é um suporte de jinn. Então, nós não podemos ser enganados. Aquilo que é feito fora do Corão e a Sunnah não é karama, mas sim é istidraj.
Portanto, isso pode acontecer. Os crentes, o Aliullah, cumpre com essas normas. Todos nós podemos alcançarmos essa posição e sempre dentro dos limites estabelecidos por Allah e estabelecidos pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq e a oportunidade de pôr em prática aquilo que foi aqui mencionado. Acima de tudo, pertencer ao grupo da direita e ainda acima disso, pertencer ao grupo dos muqarrab e que a nossa vida seja em conformidade, não é, às normas estabelecidas no Coran e na Sunna. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Na mochila, na marcha, na trilha, na marcha, na mão, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. Na estrada, na marcha, na praia, na marcha, na piscina, na marcha, na vida, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados.